Olá, seja muito bem-vindo a essa aula espetacular que eu vou te passar agora, de uma estratégia que, uma vez você implantando essa estratégia em sua empresa, o seu lucro vai aumentar em 60% ou até mais. Bom, mas antes de eu começar esse vídeo, já deixa aqui o seu like e também se inscreva no nosso canal, porque tem muito conteúdo de gestão. Me acompanhe aqui, olha só, eu vou contar a história de um chinês que vendia pastel lá no centro de Curitiba, tá? Esse chinês, quando ele estava lá vendendo pastel, a gente chegava lá na sua pastelaria. Na verdade, essa história é contada pelo meu sócio, que é o fundador do Ideia Brasil, o Elton. E o Elton, ele fazia cursinho lá em Curitiba, ele é do Paraná, de Ponta Grossa, e ele fazia cursinho no centro de Curitiba, e embaixo do cursinho dele tinha uma pastelaria de um chinês. E aí, muitas vezes, ele não tinha dinheiro para poder ir para casa, almoçar, ele tinha 17 anos, estava fazendo vestibular na época, né? Para poder fazer a federal, ele é formado em engenharia pela Federal do Paraná, engenheiro, e aí ele estava lá fazendo cursinho e muitas vezes almoçava nessa pastelaria do chinês. E era ele mais 3 amigos que andavam juntos. Aí eles chegavam lá na pastelaria do chinês e pediam: chinês, me vê 4 pastéis aí. O pastel do chinês era R$2. Aí eles iam lá, comiam cada um pastel, né? Pagavam o chinês e iam embora. No dia seguinte, eles chegavam lá: chinês, me dá 4 pastéis aí a R$2. Aí o chinês falava assim: se Elton levar 8 pastéis, chinês faz a R$1,80. Aí o Elton, então me dá aí 8 pastéis, 2 para cada, né? 2 para ele e 2 para cada um dos 3 amigos que ele tinha lá. Aí eles comiam o pastel e tal. No dia seguinte eles voltavam: chinês, me dá aí 8 pastéis a R$1,80. Aí o chinês falava: não, pastel de chinês hoje R$2. Mas chinês, ontem o pastel era R$1,80? Pois é, ontem R$1,80, hoje R$2. Então não quero 8 pastéis, eu quero só 4 pastéis. Aí o chinês foi lá e deu 4 pastéis para eles, a R$2 cada um. Eles estão sentando na mesa para comer o pastel, chega uma outra pessoa e fala: chinês, me vê aí 8 pastéis a R$1,80. O chinês foi lá e vendeu para essa outra pessoa 8 pastéis a R$1,80. O Elton quase voou no pescoço do chinês. Mas como assim, chinês? Eu acabei de te pedir 8 pastéis a R$1,80 e você falou que não tinha, que o pastel era R$2. Agora, pastel de chinês, R$1,80, se seu Elton quiser levar 8 pastéis. E essa era a loucura. Eles não entendiam o que o chinês fazia. Tinha hora que o pastel era R$1,80, tinha hora que era R$2, etc. Mas vamos lá, a história do chinês é a seguinte: o pastel dele, o preço de venda é R$2, tá? Vamos considerar que o custo variável do chinês é 50%, né, do preço de venda. Custo variável, gente, é um custo em percentual do faturamento. Isso é uma informação que você tem que saber. Se você aprende gestão econômica, de formação do preço de venda, apuração dos seus custos, o custo variável é em percentual. Por exemplo, comissão é um custo variável. Você não paga, não é um percentual para o seu vendedor. Imposto Simples Nacional, por exemplo, é um custo variável. Não é um percentual que você paga para o Estado, né, para a federação. Taxa de cartão de crédito também é um custo variável. Não é um percentual que você paga para a operadora do cartão. Então, o custo variável é escrito em percentual do faturamento, do preço de venda. Então, se eu vendo essa caneta por R$10, eu vou pagar, por exemplo, comissão, se for 2% sobre R$10, sobre o preço de venda. Então, isso é uma informação que todo mundo precisa saber em relação à gestão de custos, tá? E o custo fixo do chinês era de R$3.000 por mês, tá certo? Então, o chinês trabalhava 30 dias também no mês. Aí, a pergunta que eu faço é o seguinte: quantos pastéis o chinês tem que vender por dia para empatar? Essa é a pergunta. Prestem bem atenção. Se ele tem um custo fixo de R$30.000, o custo fixo é igual a 30 mil, isso significa que ele tem, tá, um ponto de equilíbrio, eu vou explicar o que é isso, de R$100, 3.000 por 30 dias, R$100
por dia. Muito bem. E o que é ponto de equilíbrio? Olha só, ponto de equilíbrio é uma quantidade que eu tenho que vender para empatar. Até ali eu não estou ganhando dinheiro, eu estou só pagando as contas, chegou naquele ponto, a partir dali eu começo a ganhar dinheiro. Então, olha só, se o custo fixo do chinês é R$3.000 e ele trabalha 30 dias no mês, ele tem um custo fixo diário de R$100. Então, olha só, se ele vende um pastel por R$2, ok? Quando ele vende esse pastel por R$2, o custo variável dele é 50% desse valor. Então, de custo variável, R$1 vai para pagar o custo variável, para pagar imposto, para pagar comissão, para pagar fornecedor, para poder pagar taxa de cartão, para poder pagar embalagem, para poder pagar, enfim, todos os custos variáveis dessa empresa. Aí sobra mais R$1 para poder pagar o custo fixo em cada pastel que ele vende. Se o custo fixo diário dele é R$100, ele precisa, então, vender 100 pastéis, ok? Para pagar o custo fixo dele diário. Ele vai ter vendido aqui, né? Ele vai ter conseguido aqui para pagar o custo fixo dele, que é R$1 aqui, ó, R$100, vendendo 100 pastéis. A partir daí, já que o custo fixo dele está pago, ok? Atenção, já que o custo fixo dele está pago, quando ele vende 100 pastéis, quando ele vender o pastel número 101, o pastel 101, vendendo por R$2, ele continua tendo custo variável de R$1. Ele vai ter que pagar imposto, ele vai ter que pagar a taxa de cartão de crédito, ele vai ter que pagar a comissão, enfim, todos os custos variáveis continuam acontecendo. Porém, o custo fixo, o aluguel, a água, a luz, o telefone do dia já está pago. Então, aquele outro R$1 não vai mais para o custo fixo. O custo fixo já está pago a partir do pastel número 101. Então, isso se torna lucro dentro da empresa. Ele começa a ter um lucro de R$1. Entenderam a lógica? Ok? Então, o que ele fazia? O Elton comprando 4 unidades de pastel, ele iria lucrar R$4. O que o chinês fazia? Quando ele batia o pastel número 101, 100, quando ele fosse vender o pastel de número 101, em vez dele vender por R$2, ele vendia a R$1,80. A R$1,80. Aqui ele continuaria tendo custo variável de R$1. Porém, ele ia ter um lucro de apenas agora 80 centavos. Só que o que ele falava? Em vez de comprar 4 pastéis, eu vou te vender 8 unidades de pastel. 8 unidades de pastel. A R$1,80. Então, 8 vezes 8, 64, dá R$6,40 de lucro. Ele começa a ter um lucro, então, de R$6,40. R$6,40 em R$4, ele tem um aumento de 60% a mais de lucro que ele teria vendendo mais barato. Olha que loucura isso. Ele está vendendo mais barato e o lucro dele naquela venda aumentou em 60%. Gente, isso que eu estou mostrando para vocês aqui serve para qualquer negócio. Seja você um prestador de serviço, em vez de você colocar produto aqui, você põe serviço. Serve para uma indústria, serve para um comércio atacadista, serve para um comércio varejista, etc. É uma estratégia extremamente poderosa. Essas grandes redes que vocês veem, lojas americanas, Casas Bahia, né? Enfim, você está nas lojas americanas, de repente a menina pega o microfone das lojas americanas e começa a falar, olha, agora você que está aqui dentro da loja, nós estamos com uma promoção
na linha de banho. Compre 4 shampoos e pague 3. O que eles estão fazendo? Eles atingiram ali o ponto de equilíbrio daquele setor e começam a fazer uma promoção, aumentando o ticket médio da venda, com um lucro mais reduzido, mas no final um lucro maior pelo volume que se vende. Então, quando você atinge o ponto de equilíbrio, neste caso aqui, que você começa a ter lucro de R$1, você pode tomar a decisão de abrir mão de parte desse lucro para vender mais, incentivar a venda com desconto e ganhar no volume. Isso é uma estratégia extremamente poderosa. Agora, para você implantar uma estratégia dessa na sua empresa com precisão, né? Uma estratégia dessa com muita segurança, você precisa saber quais são os seus custos variáveis totais, você precisa saber quais são todos os seus custos fixos também. Isso leva em consideração toda a depreciação da sua empresa, leva em consideração os encargos trabalhistas, as provisões que você tem que fazer. Então, você tem que ter um determinado conhecimento em gestão econômica, gestão de custos, para poder chegar neste nível, tá? Olha só, eu vou passar para vocês agora um vídeo de um empresário, de 2 empresários que implantaram essa estratégia em suas empresas, exatamente como eu estou mostrando aqui. Uma empresa um pouco maior, que já tinha um faturamento mais expressivo, em torno de R$290 mil, e uma outra empresa pequena, que tinha um faturamento ali em torno de 50, 60 mil reais. Uma empresa mais estruturada e uma outra empresa menor, tá? Onde a pessoa, inclusive, estava quase quebrando, quase fechando as portas e conseguiu resgatar o seu negócio, que é um açougue, na verdade, implantando essa estratégia. E a outra empresa, um pouco maior, é uma madeireira. Olha só o que esses empresários falam quando eles implantaram essa estratégia em suas empresas. E isso veio a palestra, mas antes da palestra que ele chegou, que ele me falou, eu peguei e falei assim, 4 anos eu não consegui nada, não consegui um ano estranho, esse cara só pode ser doido. Quando começou a palestra, que você começou a falar, tipo assim, tudo que você falava era que eu realmente precisava, nós realmente precisávamos, e era o que estava acontecendo com a gente. Em 4 meses eu consegui enxergar tudo que eu não enxergava, sair do escuro, né? Passei a ter um controle maior, uma gestão melhor, e aumentei, né, o meu lucro de R$1.000 para R$17 mil. Então foi 17 vezes o valor do que eu tinha, né? E os apertos também foi ficando para trás. E consegui fazer isso através da técnica do pastel chinês aí, que foi o meu foco maior. Um amigo meu me chamou para ir na palestra do Ideia Brasil. Achei, tipo assim, tudo que eu precisava para aumentar. Eu ainda saí vendendo mais barato de um lucro de 7% para 17% ao mês. De acordo com essas vendas, eu consegui aumentar meu lucro em 5 vezes, vendendo mais barato, atendendo mais clientes, deixando mais gente satisfeita. Bom, como vocês viram aí nos vídeos, tanto o Inácio como o Samuel são alguns, né, dos empresários que aprendem conosco. Eles aprendem como ter acesso a todo o conhecimento que vai poder fazer com que essa estratégia aconteça em sua empresa, entre várias outras estratégias. Mas nesse caso aqui eu estou mostrando apenas essa. E aí, gostou desse conteúdo? Então começa a seguir a gente aí, tem muito mais conteúdo de gestão para você poder se aperfeiçoar.